mais conhecida como Lina Bobardi, ela nasceu em Roma, na Itália, no dia 5 de dezembro de 1914. E, na verdade, isso pode chocar algumas pessoas, pois Lina Bobardi era italiana e não brasileira como muitos pensavam. Ela se formou em Roma, se formou em arquitetura no ano de 1939 e ela foi uma das arquitetas com maior importância e expressividade na arquitetura brasileira do século XX. É de suma importância destacar que grande parte do trabalho de Lina Bobardi foi teórico, por meio de pesquisas acadêmicas, direção de revistas e publicações de vários textos e artigos. Devido a esse sucesso intelectual, Lina decide empreender e fundar seu próprio escritório. Lina viveu um período de poucos serviços e, para piorar, teve seu escritório bombardeado em 1943. Tem o fim da guerra, né? E a Itália ser derrotada, mas isso já tem gerado uns traumas na vida da Lina. Ela teve o escritório bombardeado e esses traumas fazem com que ela busque mudanças. E essas mudanças fazem com que ela tome algumas atitudes que mudariam a vida dela para sempre, né? Ela nem imaginava. Então a primeira dela, ela se casa com o Pietro Maria Bardi, que era um artista muito famoso na época. Era ligado às vanguardas europeias, né? Ela também já tinha esse desejo pela arte desde berço, o pai era artista, os tios também gostavam muito de levar ela a teatros, museus. E então, depois que ela se casa, ela funda a revista Cultura della Vita com o Bruno Zevi. Em 1946, ela visita o Brasil junto com o marido para tentar vender algumas de suas obras, né, das obras dele também. Mas quando ela chega aqui, ela se apaixona pelo Brasil. Sérgio Rodrigues, nosso saudoso Sérgio Rodrigues, ele falava que a Lina era absurdamente apaixonada pelo Brasil, que ela vestiu a camisa brasileira como ninguém. Quando ela veio para o Brasil e decidiu ficar, primeiramente ela foi morar no Rio de Janeiro, porque tinha se encantado pela cidade, pela arquitetura do Rio, pela sua natureza, mas acabou indo parar em São Paulo, que foi onde realmente ela fez história. E foi lá que ela deixou o seu legado arquitetônico, um legado que foi eternizado na história da arquitetura moderna brasileira. Logo, ela procurou ter um olhar brasileiro para entender a nossa realidade, as nossas culturas, as nossas raízes e aprender com isso, no sentido de utilizar bagagens, ou seja, bagagens dessas de formação europeia. Ela foi uma mestra e precursora disso. Então, antes de todo mundo, ou seja, outros mestres, outros designers, outros arquitetos, ela foi a primeira a tecer e criar um mobiliário brasileiro e moderno, com um olhar brasileiro. E depois disso, Lina, ela se naturaliza-se como brasileira. A arquitetura da Lina era uma arquitetura livre, muito mais solta do que era muito feito na época da época da arquitetura moderna. E ela conseguiu fazer isso em suas obras com um potencial artístico, cultural e arquitetônico invejável. Ela conseguiu fazer isso de uma forma que nenhum outro arquiteto brasileiro tinha feito ainda. Em 1950, ela criou a revista Habitat, né? E um ano depois, em 51, ela projetou sua própria residência, que foi a famosa Casa de Vidro, no bairro Morumbi, também na cidade de São Paulo. A sua residência é considerada uma das obras mais importantes da sua carreira. Já no ano de 1957, ela começou a construir a nova sede do MASP, o Museu de Artes da cidade de São Paulo, que fica na Avenida Paulista. E tinha, por característica, o vão livre de 70 metros de comprimento. Na época, era o maior vão da América Latina. Em 1958, Lina é convidada para dar conferência na Escola de Belas Artes na Universidade da Bahia. Ainda no Nordeste, recebeu uma proposta para dirigir um Museu de Artes Moderna da Bahia. Essa experiência no Norte desperta nela o desejo de começar a trabalhar com comunidades de classe baixa, usando materiais típicos do Brasil e fazendo o que ela chamava de arquitetura povera, ou, em outras palavras, uma arquitetura simples. Retornando a São Paulo em 1976, retoma o projeto do MASP, que após a inauguração em 68, se tornou um dos marcos mais importantes da arquitetura brasileira. Então, além do MASP, da Casa de Vidro,
do Solar do Unhão, a Lina tinha muitas outras obras importantes, como o Sesc Pompeia, a Igreja do Divino Espírito Santo, que fica no Cerrado, e essa obra foi inspirada no Panteão de Roma. Também nós temos o Teatro Oficina, que em 2015 foi considerado o melhor teatro do mundo. Sua obra, no entanto, não engloba apenas projetos de arquitetura, mas também trabalhos de cenografias, artes plásticas, desenhos de mobiliários, design gráfico, também como design de joalherias. Falar da arquitetura da Lina é falar da arquitetura política. Então, acho que isso se deve muito pelo que ela viveu. Ela saiu da Itália devido a uma guerra política. Então, quando ela chegou no Brasil também, quando ela decidiu ficar e começou o seu trabalho arquitetônico, teve o trabalho do Museu de Arte da Bahia, que era o Solar do Unhão. Então, ela foi interrompido pelo golpe militar de 64. Quando ela foi fazer o MASP também, o Brasil estava mergulhado profundamente na ditadura militar. Então, ela tem essa oportunidade de pegar essas experiências causadas por esses traumas políticos, digamos assim, e refletir em sua arquitetura. E ela faz isso muito bem no Sesc Pompeia, da cidade de São Paulo, também no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, e no Solar do Unhão. Então essas três obras, elas têm esse elo político muito forte que liga essas três obras. O MASP, primeiramente instalado na rua 7 de Abril, no centro da cidade, em 1968 o museu foi transferido para a atual sede na Avenida Paulista. Projeto de Lina Bobardi, que se tornou um marco na história da arquitetura do século XX. Com base no uso do vidro e do concreto, Lina Bobardi concilia em sua arquitetura as superfícies ásperas e sem acabamentos com leveza, transparência e suspensão. A esplanada sob o edifício, conhecida como Vão Livre, foi pensada como uma praça para uso da população. No volume suspenso estão a Pinacoteca, com seus escritórios, salas de exposições temporárias, salas de exposições particulares e arquivos fotográficos. Desde 2003, o edifício é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E uma frase que ela sempre dizia para as pessoas foi que ela prefere a liberdade do que a beleza. A Lina faleceu no dia 20 de março de 1992, mas até hoje ela é considerada uma das maiores arquitetas modernistas que o Brasil já teve em sua história.